Olá, vamos começar mais uma SIC em movimento. Eu sou Daiane Nazário, faço parte do Núcleo Empreendedor e também do Núcleo da Mulher Empresária de Criciúma. Sou da Senhora, uma empresa de confecção aqui da região, e hoje a gente trouxe três convidadas que estão comigo, duas no Núcleo da Mulher Empresária mais uma que está comigo também no Núcleo Empreendedor. Então, são mulheres bem ativas no associativismo e a gente vai saber um pouquinho mais dessas mulheres e suas histórias empreendedoras. Vamos começar com a Patrícia? Tudo bem. Tudo bem, Patrícia? Conta pra gente quem você é e o que que você faz. Eu sou a Patrícia Rosa Gaidzinski e sou dentista há 22 anos e trabalho principalmente com as áreas de halitose, ronco e ortodontia, que são aparelhos. Aqui em Criciúma mesmo. Isso, aqui em Criciúma. Certo, seja bem-vinda. Obrigada. Rose, conta um pouquinho pra gente quem você é e o que você faz. Olá, mulheres. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer. Então, eu sou Rose Becker. Eu empreendo já há muito tempo. Há muito tempo. Estou como CEO da empresa Becker Joias e faço parte do Núcleo da Mulher Empresária já tem 4 anos e uma alegria imensa estar no meio de mulheres assim tão inspiradoras. Seja bem-vinda. Magna, Bom, eu também Magna da Silva Lapa, né? Faço parte do núcleo empreendedor e da Câmara da Mulher Empresária e tenho a loja Tocaia. Estou no ramo já há 37 anos. e no E, núcleo da e no mulher núcleo também, da né? mulher há 21, 22 anos. E também no núcleo empreendedor, já que é 5, 6 anos Praticamente quase no início, no né? início, né? Entrei bem no início do empreendedor. Legal. Rose, que falou aí que já empreende há bastante Bastante. tempo. Gente, eu acho que eu já nasci Empreendedora, a veia empreendedora. a veia. Conta um pouquinho, por que que tu começou a empreender? O que que te levou a empreender? Eu iniciei por conta de ter uma vida mais saudável, qualidade de vida, para estar mais perto dos meus filhos. E aí eu iniciei com confecção em casa, ia estar perto dos filhos, né? Depois eu abri uma loja de confecção. E aí o propósito que faltava surgiu em 2015, que foi com a Becker, dar oportunidade para mulheres empreenderem sem nenhum investimento. E eu posso dizer hoje assim que eu tenho, acho que cumprido assim com o meu propósito, porque hoje a gente tem, né, essa qualidade de vida. Eu tinha muita vontade de ter esse tempo de final de semana com a família. Foi uma escolha Uma para mudar escolha. de vida. Uma Aham. escolha. E o que que foi essa oportunidade da Becker? Porque como que migrou aí da confecção para o segmento, né, de semijoias? Então, eu já representava uma marca de semijoia, Dai. E aí, nessa representação, a gente começou a perceber a necessidade das minhas clientes que eu atendia. E essa marca, ela não supria tudo que a gente queria entregar. Então, a gente começou a estudar muito mercado, muito. Meu filho começou a estudar muito mercado e a gente queria entregar algo diferenciado. Então, a Becker escolheu, se posicionou no mercado como uma marca de dar oportunidade. A gente não vende produto. A gente não vende produto. A gente tem a parceria com as nossas executivas. Sim. E Então, oportuniza para ela para elas. as vendas e, como você falou, a capacitação. Isso. Elas são as representantes da marca. Hoje a Becker tem uma universidade para elas de treinamentos em Sim. todos os pilares. Por quê? Porque a gente entende que sem conhecimento não há crescimento. Não tem Interessante. como você Aham. crescer sem conhecimento. Então, não é só vender.
A venda é o final do Uma processo. consequência, né? Não é só vender um brinco, um colar, uma pulseira. É se posicionar, é saber fazer network, gestão financeira, gestão Sim, de tempo, sim. conhecer o produto. Eu sempre digo assim, né? Eu já deixei de comprar um produto porque o vendedor não conhecia o produto. E o contrário disso também já aconteceu. De eu comprar de tanto que o vendedor sabia falar do produto. Sim, Então, como a gente já teve essa experiência, a gente quer que elas conheçam o também tem. produto, né? E tenham também essa capacitação em tudo, para poder ter o negócio delas, porque é um negócio, elas estão empreendendo. Sempre digo assim, ó, meninas, não levem como uma rendinha extra, e sim, vocês são empreendedoras como negócio. Sim, legal. Como você viu, né? Assim como você viu lá quando você quis migrar, né? Trabalhava como CLT, quis mudar, ter uma qualidade de vida, resolveu investir na Becker, foi com certeza com muito estudo, muita dedicação, Muito, né? muito. E na área da odontologia, conta um pouquinho pra gente como que é. É parecido? Muita Então, dedicação? muita dedicação. A gente sai da faculdade, a gente não se imagina empreendedor e dono de um negócio. A gente sai técnico, Sim, né? Então, daí eu abri o consultório odontológico e não enxerguei aquilo ali como uma empresa por anos, né? E era responsável por tudo. Imagina, 22 anos atrás, né? Não se falava muito em marketing, né? Então, eu fazia tudo, né? Era o marketing, era a contabilidade, tá? Tinha o contador, mas eu digo o movimento, né? A parte comercial, tudo era gerido por mim. mas você foi trabalhar num escritório ou você já montou o seu Já escritório? montei. Já Tra- começou como é, autônoma? Uhum. Trabalhei também em outros, né? O dentista ele é chamado profissional liberal. Profissional liberal. Uhum. E trabalhei também em outro consultório no início, e daí eu fazia o outro consultório, né, onde eu trabalhava comissionada, e no meu. E eu fui levando por um tempo, por 3 anos, e depois fiquei só com o meu consultório. Aí eu fiquei com o consultório por 13 anos. E daí eu tive a minha segunda filha. E daí eu disse assim, não, vou me dedicar à parte de ser mãe. Aí eu fechei o consultório e não deixei de trabalhar. E daí eu fui trabalhar com os outros fazendo um associativismo. Sim, E principalmente procurava entrar em consultórios de mulheres, porque elas também tinham seus filhos e tinham a necessidade de dividir o o espaço. espaço e o tempo das tarefas. Exatamente. Uhum. E agora, além de eu continuar nessa forma, nesse formato que eu já estou há 8 anos, eu estou partindo para o digital. Então, eu estou fazendo a parte de e-books digitais. Então, agora realmente, eu sempre trabalhei com CPF, né? E agora realmente eu abri um CNPJ e estou empreendendo no mundo digital. Digital para outros CNPJs. Não, para público final. Público final. É. Certo. Então tá, agora vamos conhecer um pouquinho a história da Magna. Quando que tu resolveu empreender, Magna? Por que abriu a loja Tocaia? Bom, a loja Tocaia, no caso, eu fui convidada. Ela já existia em Florianópolis, era uma loja de Florianópolis, e eu fui convidada para gerenciar a loja aqui em Criciúma. Eles estavam com vontade de abrir a loja aqui, tinha uma clientela muito boa aqui de Criciúma, que comprava com eles em Em Florianópolis, Florianópolis. que são os primos do meu marido, do Anilton. Então, mas a gente era muito amigos e eles me convidaram. Eu não trabalhava fora, não achei assim. Era um desafio, Uma né? Foi oportunidade que foi te dada. isso, e gostei muito, assim, me dediquei bastante. Eles me ensinaram muito. Ia para Florianópolis, depois comecei a viajar junto. Então a gente ficou. Eu fiquei como gerente um bom tempo. Depois entrei como sócia ainda, primeiro. E depois comprei a parte, fiquei, hoje é minha, no caso, né? Hoje. Já faz muito tempo. Isso foi o início, né? Então, Aham. a loja era na Frederico Minato, ali do lado da Salete Cabeleireira, e fiquei ali 3 anos. Depois fomos para o Della Justina, fiquei 21 anos no Della Justina,
e no Criciúma Shopping, 14 anos. Hoje estou no Nações Shopping, desde a inauguração, então esse ano fez 9 anos, né? O ano que vem completamos 10 anos de tocaia no Nações Shopping. Gente, que rápido, que já tem tudo isso, Já, né? rápido. já bem. E o Nações, assim, a gente trabalha com as marcas, né? Bem conhecidas, trabalho com a Vitor Hugo já praticamente desde o início da loja, desde lá da Frederico Minato, a gente já tinha a marca Vitor Hugo. Então, com pequena quantidade, né? Ia para o Rio, comprava a bolsa lá num local, assim, nem era um representante ainda, era tipo uma loja que era comprado as bolsas, tinha um preço especial para lojista. Daí, depois, logo em seguida, já entramos comprando do representante, porque foi uma marca assim que a gente abraçou desde o início da tocaia. E hoje, lógico, né, todo esse tempo já completa agora, em novembro, 37 anos. Na verdade, abril, novembro de 88. Então, um bom tempo aí de tocaia. Era também, na verdade, no início, era tocaia e primeiro pé, que era 2 lojas ali no Della Justina. Então, era loja que vendia as sapatilhas da Cândida Andrade, que tinha aqueles anjinhos, que então, assim, foi um sucesso na época. Então, a gente trabalhou com marcas Muito muito... referências, assim, no mercado, né? Hoje a gente está com a Coach New York também, de bolsas, Que é uma grife, é né? Uma muito, referência. e que é a linha importada, e a Kipling também, que é a linha importada. Então, são 2 linhas importadas, a Vitor Hugo e as roupas, né? Que a gente trabalha com a Shoulder, a Maria Filó, a Ambicione, que é a mesma fábrica da Anselme. Então, a gente trabalha assim com as marcas diferenciadas, né? Então, estamos lá no Nações Shopping. E é interessante, né, gente, esse ponto de vista, eu escutando vocês falando sobre empreendedorismo, a Patrícia comentou, né, eu não tinha nem noção que eu era uma empresa. Uhum, A exatamente. Rose foi em busca de uma oportunidade para poder ter tempo de qualidade. A Magna aceitou um desafio. E hoje se fala muito em empreendedorismo feminino, né? E se fala em ganhar espaço, em a mulher ter voz, em a gente conquistar e crescer nesse mercado. Mas olha de quanto tempo a gente está falando, né? De 37 anos, de mais de 22 anos. 22 anos. Uhum. É, o quanto a gente hoje, eu acho que daqui eu sou a mais nova que empreendo, né? Nem em idade, eu vou falar em empreendedorismo, porque eu tenho 8 anos de senhora, e eu vejo hoje o quanto se fala sobre isso. Eu imagino na época de vocês, porque não se falava, Não, né? E aí, como eu digo, eu não falo nem de idade super nova, mas assim, empreendeu nova e não se sim, falava de sim. empreendedorismo e muito menos da força da mulher empreendedora, né? Dessa capacidade. Quais os maiores desafios, assim, quando tu falou assim, meu Deus, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. O que que é o maior desafio? O maior desafio é gerir e conseguir atender mesmo, eu que sou o público final, né? Conseguir atender de uma forma que as pessoas fiquem satisfeitas e que gostem do teu negócio e se mantenham fiéis e retornem, né? E tem que estar sempre inovando, porque tu tem que trazer novidade, mesmo em qualquer setor, não Sim, interessa, mesmo na área da saúde, a gente tem que estar sempre se capacitando e trazendo novidades. Então, e daí quando eu comecei, eu estava muito nessa parte só de capacitação técnica, né? E depois eu fui vendo que não, eu preciso também estudar empreendedorismo, preciso estudar marketing, porque mesmo que eu não seja o expert, tu tem que entender para tu conseguir saber dominar um pouquinho a área ou saber mesmo delegar o que vai precisar ser feito. Então, toda essa, eu acho que essa administração do todo é o mais difícil. Porque quando eu sento na minha cadeira, e se eu fosse só para sentar e atender, para mim seria ótimo.
pode botar uma fila ali de 40, eu passava o dia inteiro atendendo. A parte Só que- operacional do teu negócio tu sabe fazer, Exatamente, né? só que não é, isso não basta, né? A gente tem que entender um pouquinho de cada área, porque um negócio, uma empresa se faz de um todo. Eu costumo falar que cada empreendedor, exceto se ele é um investidor, se ele é um estrategista, né? Vai investir numa empresa, enfim, captação de recursos, investimento. Mas nós aqui que empreendemos, a gente empreende porque eu sei criar. Eu sei fazer produto, eu sei fazer coleção, sei trabalhar com tecido, mas não é o na verdade, faz suficiente para fazer esse negócio girar, né? A Exatamente. gente agora teve que, né? Eu tive que entender de financeiro, eu tive que entender sobre gestão. Agora o desafio da internet, né? Dessa O coisa. comercial, Acabei de vir o de marketing. um evento agora, de uma palestra, por exemplo, sobre inverno 26 e verão 26, 27. Nossa, Então, olha comportamento, olha quanto que a gente tem que se adequar precisa estar avançando. e tá lá na frente para acompanhar esse movimento de mercado, né? Sim, e daí gerenciar a ansiedade também, De tudo né? isso. De tudo isso. Às vezes tem pessoas que perguntam assim pra gente, ó, como que foi para vocês lá atrás, os desafios de 10 anos atrás que a Becker tem? Eu digo, como assim, os desafios de 10 lá atrás? Até hoje tem desafios. Sim. Parece assim que hoje, quem vê de fora, não tem mais o desafio. Os desafios têm, só que são diferentes. Exemplo da pandemia, né? Na pandemia, tipo, o que vai ser agora? Gente, na pandemia foi a época que a gente mais cresceu. Foi na pandemia, porque as revendedoras vão na casa, vão no estabelecimento. Então, as lojas estavam fechadas e elas iam. Então, foi a época que a gente mais cresceu, né? E aí, depois disso, vem outros desafios. E a gente vai superando e vai aprendendo e vai crescendo, né? Hoje, eu acho que é lidar com pessoas, né? Lidar com Dai? É a pessoas. gestão da tua equipe. Tu precisa estar sempre alinhado, né? A isso, ter pessoas engajadas. Eu acho que é isso. Porque daí tu vai entregar também o melhor do teu trabalho, do teu produto. Aqui são desafios diferentes, porque a Patrícia domina aquilo que tu falou, né? Tu domina aquilo que tu A faz. técnica, né? Alguém pode falar que tu não é uma boa gestora, mas tu é uma boa dentista. Exatamente, é. Aqui na Becker, né, Rose, já o teu caso, o teu desafio é também capacitar quem vai te representar. Porque Exatamente. quem vai levar o teu negócio para frente são as tuas. É externo, né? É o teu externo, né? Então, o interno tem que estar também muito bem treinado para receber essas mulheres, porque assim, daí, ó, hoje a gente vê assim muita carência, o agito do dia a dia, a correria, tipo, as pessoas não param mais para ouvir tanto. Lembra do cafezinho lá atrás que a gente sentava com a nossa avó, com a nossa mãe? Hoje a gente já não consegue fazer mais. Sim. Então elas chegam assim quebradas. Elas querem uma atenção, elas querem É o retorno aconchego. do cafezinho? Né? Sabe o que mais a gente ouve? O que te encantou na Becker? O que tu lembra? O acolhimento. A gente ouve muito isso, o acolhimento, sabe? Então a gente cuida muito delas, a gente procura cuidar muito de quem chega. E a realização de sonho delas, né? Essa semana ainda a gente ouviu um depoimento de uma executiva que o sonho dela era ter um salão de beleza, um espaço para ela trabalhar. E ela realizou esse sonho agora, revendendo semijoias. Então, o recurso das vendas realizou esse Foi o que sonho. possibilitou, né? Gente, isso não tem preço. Não tem preço, sabe? E eu ainda me emociono. 10 anos, tem gente diz assim, mas tu ainda se emociona? Outro dia uma menina perguntou. Eu disse, demais, porque é para Sim. isso que a gente está aqui Trabalha, fazendo. né? E a gente tem falado muito sobre. Eu acho que isso é muito sobre propósito, né? Hoje
escutei uma palavra e fiquei pensando sobre isso, se a gente não vai viver aí uma área de relacionamento, porque a gente está tão isolado, cada um com a sua tela, Isso, que daqui a pouco esse cafezinho, esse atendimento e isso, melhor, talvez o entendimento do que teu cliente quer. É uma isso, cliente que quer atendimento rápido, então eu tenho que entender que ela quer agilidade. É isso. uma cliente que quer um atendimento mais calmo, mais personalizado, tenho que me preparar para receber esse cliente. Então, eu acho que esse é um dos desafios hoje, né? Pessoas, gestão e a gente entender, né, Magna? Eu acho que eu imagino, porque eu sou um pouquinho. Eu tenho pé na confecção, e tu que trabalha com marcas, que são marcas. Não vamos dizer que são caras, mas marcas com valor agregado com aquilo que elas entregam, né? Com qualidade, com design, com modelagem. Eu falo porque eu conheço. É, teu desafio de olhar para cada cliente e oferecer aquilo que é bom para o cliente, para não entregar só mais uma peça. Né, eu acho que essa coisa da recompra, de voltar para comprar na tua loja de novo, né? Fala um pouquinho desse desafio de atender teu cliente. Sim, a gente trabalha, né, com marcas e daí esse valor agregado, né, na verdade, assim, é a qualidade, né, também. Então, sabe que uma bolsa, vamos supor, da Vitor Hugo, tu vai comprar, vai pagar um pouquinho mais, de repente, mas dura muito. A marca, o valor se paga. Então, assim, e o atendimento com a cliente, eu sempre assim, procurei assim atender da melhor forma possível que elas fiquem na loja e tomando um cafezinho na loja, fazendo aquele bate-papo. Quantas vezes, agora não tanto, mas no início eu ia na casa da cliente, eu levava para ela, então ficava lá, tomava um cafezinho com ela também na casa dela. Então, assim, eu tive assim, fiz muito isso. O relacionamento, né? A construção do relacionamento com o cliente. Isso, e essas marcas, né? ah, quando eu trabalhei muito com a roupa também, que eu trabalhei com Falsenhatten, Reinaldo Lourenço, então bem mais na tua área, ou uma coisa assim, ó, que é uma moda mais Diferenciada, né? diferenciada, então Exclusiva. a print, então assim, marcas, roupas de festa, que também tem que ter aquele cuidado, né? Porque a roupa de festa, tu não pode trazer, né? É aquele modelo exclusivo, aquela coisa assim bem exclusiva para o cliente. E quando a gente estava lá no showroom fazendo o pedido, aquela coisa, tu já lembra da cliente. Isso é o Isso gostoso, eu acho porque legal, né? Esse então gosto. tu já conhece a cliente, então, essa aqui, já vou comprar o número dela, tamanho, coisa, porque tu sabe, e chega, a gente mostra ela, ai, Magna, tu acertou essa mesmo. Então, essa é a nossa satisfação, de ver que o cliente, que a gente entende um pouco do cliente e que traz, assim, aquilo que... E também o meu gosto. Quando eu compro uma peça para mim, até a minha filha que compra a peça, eu já compro dois do mesmo tamanho. Porque eu dizia assim, não, no início eu comprava, ficava sem. Porque era a primeira que saía, era a que eu comprava pensando em mim. E saía em seguida. Então, depois eu já começava, não, leva duas. Então, e um dos meus desafios, até que também foi o início, com a filha pequena, tinha 2 anos e meio. Sim. Então, assim, não pensava em trabalhar fora, porque o meu marido, né, a gente optou por eu ficar com os filhos, né, e ele... Mas, assim, eles me convenceram e eu também sempre fui de negociar, de vender. Então, a Heloísa, na verdade, a minha filha, ela foi criada dentro da loja. O Alexandre também, mas assim, a Heloísa, tanto é que hoje ela é Ela a atua, gerente né? da minha loja. Então, assim, ó, ela é muito atuante, sabe muito, ela entende muito também do produto. Então, tô com a equipe, assim, de casa. E é legal isso, até pela extensão do negócio, né? E eu acho que isso. Cada uma falou dos seus desafios, mas também
do tempo que vocês têm dentro de negócio de vocês, esse olhar, esse carinho, esse cuidado, eu acho que tá aqui o resultado, né? Não são empresas de 2 anos, 3 anos, são empresas aí de mais de 10 Sólidas, anos, né? né? Já sólidas no mercado, né? E falando sobre filhos, né, uma coisa que eu achei, assim, bem bonito, assim, da minha filha, quando elas estavam ainda menores, né, hoje elas estão com 10 e 14, mas foi há 8 anos quando eu fechei o consultório, né, daí eu conversei, acho que uns 4 anos depois, eu conversei com elas, assim, tá, o que que vocês acham se a mãe fosse parar de trabalhar? Tá, mas aí tu vai fazer o quê? Você vai ficar em casa só com vocês? Não, tu não quer que eu pare de trabalhar, mas tu não quer que eu fique com vocês? Que elas reclamam, ai, tu vai trabalhar? Eu digo, eu vou. Vocês não querem que eu fique? Ah, eu gosto que tu fique, mas eu gosto tanto de dizer para os outros que tu é dentista. Olha, que Ai, legal, orgulho. Olha né? só como a Orgulho. gente Né? inspira, Que né? Dentro linda. de casa, Inspira né? dentro de Exato. casa. A minha filha também, Então, ela trabalha comigo desde os 12 anos, Dai. Conhece, né? A Nicole. Sim. Desde os 12 anos. Hoje ela tem 18, ela sabe tudo da empresa, e todos os setores. E quem fundou a Becker Joias foi o meu filho Gustavo, né? Então é familiar, é uma empresa Então, familiar. a Meu gente- esposo também trabalha, então é bom demais, gente. a gente É se bom desenvolve e demais. desenvolve quem está ao redor, né? exato. Eu Inspirando. tenho uma história muito que para mim é marcante. Meus pais tinham comércio, então eu me criei no mercado, né? No mercadinho com eles, assim. E quando eu fiz a minha festa de 15 anos, que foi no bairro da igreja onde a gente morava, que não tinha, né? Toda essa produção, Hoje. esse promotor que tem hoje. Então, assim, eu Era fui com a casa de minha som, mãe né, escolher Dani? as flores, a gente falava. Então, era uma coisa muito Sim. simples, né? Perto de tudo que a gente tem hoje. E aí, meu pai e minha mãe foram montar a festa. Encher os balões, organizar, receber as coisas. E eu fiquei no mercado atendendo. Trabalhando. Aí eu lembro até hoje, uma cliente chegou para mim e falou assim: Mas não é o teu dia de festa? Tu deveria estar curtindo o teu dia. Aquilo me marcou, eu lembro até hoje, mas ao mesmo tempo eu levo como reflexão, pela gratidão que eu tenho. Eles estavam lá realizando o meu sonho e eu estava trabalhando para eles poderem fazer isso. Exato. Então, eu acho que esses valores, esses princípios, também a gente tem É que eterno, né? tem que valorizar e tem que aprender, né? E eu lembro Uhum. que, assim, eu também de criança sempre trabalhei com ele, sempre no comércio, trabalhando junto no mercado, e eu entendi que eu tinha que estar ali para eles estarem lá. E eu Exato. acho que são valores, né? É a cumplicidade, E, né? e assim, e que eu ia perguntar para vocês essa questão do equilíbrio, como que é equilibrar os pratos aí entre mãe, empreendedora, família? O que que vocês falam sobre isso? Não é fácil, é uma pirueta, um malabarismo para conseguir estar na apresentação da escola, para conseguir estar no consultório atendendo, estar respondendo alguém. É sempre assim, é um corre mesmo, né? Eu acho que todas as mulheres são assim, né? É casa, é filho, é trabalho, mas a gente se mantém Eu acho que é e... um combinado, sabe? Lá em casa a gente tem combinados. Uhum. Tipo, eu faço isso, você faz isso. Tipo, um dia na semana a gente vai sair, todos vão sair, nós vamos almoçar fora, nós vamos. Uhum. É preciso trabalhar fora? Trabalhar sábado? Vamos todos? Sim, Sabe? É um combinado. sim. Então Mas dá tem um tudo momento certo. de falar assim, a gente vai trabalhar sábado, mas a gente precisa ter um momento de Com folga. certeza. A gente Isso precisa ter um aconteceu, isso respiro. aconteceu essa semana. Sábado, meu esposo estava de aniversário. Ele trabalhou o dia todo. A gente saiu comemorar o aniversário dele no domingo. Isso combinado em família. É preciso, é necessário fazer isso hoje? Uhum. É necessário. Então, vamos lá. Mas amanhã é dia de folga, de descanso, de lazer, de curtir. Então, é um Sim. combinado para poder ter esse equilíbrio, né? É que, às vezes, o que as pessoas não entendem, né, dentro do universo do empreendedorismo, de ter uma empresa, é que muitas vezes tu não tem horário e tu não tem rotina. Ai, Eu Dai, tu encontrei a falou Magna no sábado, né, Uhum. e a Magna falou, amanhã é feriado e quem que vem? Sou eu. Uhum. Porque se o colaborador não vem, tu não vai Nossa. fechar tua loja. Exato. Sim. Né? Quem é o CLT, e tudo bem, eu sempre falo isso, né, gente? Se todo mundo resolver empreender ou se todo mundo resolver CLT, o que que vai ser? Precisamos dos dois. Mas o que as pessoas não entendem é que quem às vezes tem uma empresa, surgem os imprevistos e assim, Uhum.
não tem hora, Só não tem quem dia. entende que entende, eu acho. E aí a gente às vezes precisa desse momento, tipo, hoje eu preciso ficar em Pausar. casa, hoje eu preciso sair mais cedo do escritório. Por quê? Uhum. Porque a gente talvez estava numa rotina, né? Magna, eu Sim. imagino, né? Você que trabalha com shopping, que é um desafio, Nossa, né? horários, Sim, e eu acho que a partir da hora que a gente está num shopping, a gente sabe das regras do shopping, né? Então a gente tem que participar. E eu sou muito firme, assim, eu sempre sou de participar mesmo, assim. Então a regra do shopping e o feriado. A minha loja ainda né? Tenho condições de eu atender sozinha, eu não preciso estar com mais pessoas na loja. Então, o feriado, eu optei por eu trabalhar e elas não. folgar. Agora, assim, ó, eu vejo como desafio inicial meu, assim, ou com os filhos, porque também o meu filho também me ajudou muito cedo na loja. Então, já ia para a loja, mas foi bem no início, quando a Heloísa era pequenininha, ela tinha 2 anos e meio, e negócio de colégio, tudo. Então, assim, mas eu sempre tive muita parceria do meu marido. Isso é Então, o importante, Anilton, assim, né? sempre colégio, essas coisas, era ele que ia. Então, tanto é que lá eles diziam assim, e a mãe dela? Então, assim, a mãe deles, geralmente era o pai. Então, eu disse assim, mas ele sempre levou isso com muita... Porque eu trabalhava um horário certo, eu não podia. Hoje eu tenho algumas mordomias em função, né? Mas na época eu trabalhava da manhã, era no Della Justina, era das 9 da manhã às 9 da noite. Então, era ali, eu não saía da loja, eu estava presente sempre. Então, era... E isso, mas foi assim que eu tive as conquistas, né? Os clientes, o conhecimento, assim, O da crescimento, crescimento. né? Isso, sabe que eu acho que é importante falar, até me fez refletir sobre. Eu não tenho filhos, né? Mas analisando o movimento, o mercado como um todo, né? A história aí da evolução da mulher no empreendedorismo. Antes era o quê? O homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Ok, agora a mulher está indo trabalhar. Mas por que muitas estão conseguindo? Porque também tem os apoios, né? A gente sabe que sim, muita mulher não tem, a gente sabe que sim, muitas mulheres às vezes são abandonadas com filhos pequenos, né? A gente sabe disso, infelizmente a mulher tem esse peso maior quando tem um filho, mas eu acho que é importante falar isso também. Eu acho que quando, né, a Rose também citou essa parceria da família, o homem que ajuda igual e vira mãe se precisar virar Sim, mãe, sim. sim, é é importante, importante. né? É importante porque se a gente está falando de igualdade, então peraí, então é igualdade a mulher ganhar tanto, mas o homem também fazer o tanto, né? E buscar esse equilíbrio para o desenvolvimento Porque é para a família, né? da empresa, Da Isso, família. da família, e não mais exatamente. essa divisão, né, que tinha Mas antes. isso eu sempre tive, assim, então essa parceria bem... como na loja também, muitas vezes eu não saía às 9, saía às 10. Depende Sim. do épocas, né, de Natal, que a gente ficava até mais Quem tarde. trabalha com Quem comércio trabalha sabe, com né? comércio sabe que o cliente muitas vezes, falta 10 minutos para fechar, ele entrava e realmente ele tem que estar à vontade. E a gente sempre deixou ele à vontade. Então, e Sabe que engraçado falou isso essa semana? Eu fui. Minha mãe, a gente estava no centro e a minha mãe foi comprar um remédio e quando ela estava indo, eu lembrei que eu precisava também. Daí eu desci do carro e falei, já vou comprar. A pessoa estava na porta e falou assim: a gente já está fechando. Nossa. Tudo bem, né? Mas assim, e aí se fala em crise, se fala em falta de oportunidade, se fala em concorrência, Não. mas aí ele perdeu 2 vendas. E assim, ele estava fechando, tinha ainda dentro da loja, né? Então, às vezes eu penso assim, histórias como a de vocês, que estão aqui há tanto tempo, quantas vezes vocês não se sacrificaram, como a Magna falou, né? De atender até mais tarde. Eu lembro porque meus pais tinham um mercado, como eu falei, e a gente fechava no sábado, 3 da tarde. Mas mercado é aquela coisa, ainda mais mercado de bairro.
tá chegando visita, precisa comprar carne, precisa comprar tempero. Eles batiam lá em casa. Então a gente não tinha horário, a gente atendia. É ter flexibilidade, ter resiliência, né? Para a gente poder empreender, tem que ter Tem que isso. ter. Se não tivesse, se for É. uma pessoa muito rígida, né? Com umas convicções que não mude, que não expanda, não consegue se manter. Eu fiquei assim, a hora que ele fechou a porta, eu falei, nossa, imagina se fosse o meu negócio, um colaborador fechando e falando não para o cliente, né? Uhum. Porque a gente fala tanto, ai, tá tão difícil vender, né? Mas e aí, quando a gente tem, a gente acaba perdendo essa Perdendo, oportunidade, E é né? difícil o colaborador, às vezes, que vista a camisa, né? Às vezes a gente enxerga que não está vestindo, só que a gente, às vezes, tem que continuar com aquela pessoa porque tu não consegue, porque é realmente difícil. E motivar essa pessoa a vestir a sua camisa, esse é um Um dos grande maiores desafios, né? de empreender. E eu- enxergar as oportunidades, né? Acho que as oportunidades estão na nossa frente todos os dias. A gente precisa enxergar, né? Eu sempre comento, né, como trabalha a minha filha e coisa, que a nossa equipe sempre é bem assim, voltada como se fosse uma família. Então, assim, é bem um atendimento, assim, bem acolhedor, né, que as pessoas se sintam bem ali na loja. Então, e isso que eu procuro, assim, fazer. Porque vai E ter, é vai ter o cliente que vai entrar e quer só provar e já sair rapidinho. Sim. E tem aquele que quer provar, ai, mas deixa eu ver esse, ai, outra cor, outro tamanho. Não. Então tem que saber E entender a, e É uma lidar arte. com e cada a um, gente né? tem que entender que bom que ele entrou só para olhar. Então, assim, no olhar, ele vai para casa, ele vai pensar e volta. Exatamente, E ou entrou só para olhar e já aproveitou e fez a compra. E, Ou por um motivo e levou 2, 3 coisas a mais. Sim. e a Então, recompra disso, né? A volta Sim. no dentista, Isso, a indicação. Ai, eu fui na Patrícia e gostei, vou levar meu filho, vou levar meu sobrinho, vou indicar um irmão. A gente fala muito do CAC, né? Do custo do retorno de aquisição do Sim. cliente. Como que isso, né, é mensurado se eu fecho a porta para o meu cliente? Semana passada atendi uma que eu já atendo ela há 20 anos. desde que te formaste, assim, mais Pra ou menos. relatar. É muito e legal como ela, isso. ela disse bem assim, ela disse, eu não te largo. Que bom. Esse Isso é- relacionamento, né? A gente vê a empresa não só trazendo novos clientes, mas Mas comprando mantendo, né? e recomprando, né? Porque em tempos de novos mercados e de tantas possibilidades que a gente tá vendo, né? O mercado tá aí, tá aberto. Mas a gente entender o nosso cliente e fazer com que ele volte de novo é motivo de muita gratidão, eu falo assim, né? Sim, tem cliente que eu já digo assim, ó, tu já deixa um tempinho maior, porque esse eu sei que gosta de conversar. Então, já Exato. deixo a agenda mais estendida. É o Porque a gente entender vai o cliente, né? O que a conhecendo, Magda estava falando, né? É o é isso entender, aí. saber o gosto de cada um. Saber dar aquela exclusividade, né, que a pessoa precisa. Ah, a pessoa quer rápido, então vamos fazer rápido. E Não fazer com é excelência. fazer igual para todo mundo, né? Realmente saber identificar e dar o que a pessoa precisa. Legal. E deixa eu falar, e quando a gente fala de associativismo, porque nós estamos aqui reunidas porque fizemos parte de um movimento que é o associativismo, né? O que isso contribuiu, Rose, na tua jornada? Tu falou que tá há 4 anos no Núcleo da Mulher Empresária, né? O que que contribuiu para você estar nesse núcleo ou fazer parte, né, desse movimento? A gente ouve falar assim, né, Dai, que o empreender, que o empresário é um mundo meio solitário, né? A gente ouve falar isso, né? E assim, se eu puder deixar essa mensagem hoje, é isso, gente. É estar com mulheres, com pessoas em uma comunidade que vá te fortalecer. Porque nem todos os dias a gente está bem. E os obstáculos que a gente falou estão aí. E aonde que tu vai trazer essa força? Aonde que tu vai se manter, se posicionar? Estando com pessoas que têm propósito, estando com pessoas que querem o mesmo que você. E a SIC ali, o núcleo, gente, assim, ó, é sensacional. Eu assim, a Becker antes do núcleo e a Becker depois. Porque não só o profissional,
Eu não vou lá só para falar de negócio. Gente, só o fato de você estar com mulheres, com essa energia, sabe? E tu chega lá, tu tá. É engraçado, porque eu não sei explicar. Porque assim, ó, tu tá falando de negócio, mas é um momento de lazer. É um momento que tu se distrai, que tu brinca, que tu ri, e tu tá falando de negócio. Sim. Tu tá se Mas tem aquela fortalecendo. pressão É de dentro do aprendendo. escritório, Aham. né? E trocando Isso. com outras mulheres que tiveram um dia talvez cheio, Exato, Dai. cansativos, e no final das contas a gente tem que rir, tem que falar, ai, tô na mesma situação, né, amiga? Não, e Às vezes a assim, ó, gente vira vários leve, segmentos né? e vários Chegar lá, ficar segmentos leve. diferentes, né? É. Cada uma no Aham. seu segmento e todas elas têm o que contribuir com a outra, Sim. sabe? E o que a Dai falou, quantas vezes, Dai, que eu tô assim, ai meu Deus, que canseira, isso e aquilo, aquele dia, sabe? Aí o meu esposo diz assim pra mim, ele já sabe, né? Ele diz assim, vai, porque eu sei que tu gosta, eu sei que tu vem positiva, tu vem de alto astral, amanhã tu já tá com outra ideia, com outra energia, ele já sabe que eu vou e volto muito melhor. Então, é isso, gente, essa mensagem, esteja em lugares que te agregam, sabe? Lugares que vai te trazer coisas boas. Falar de negócio é também estar rindo, estar contribuindo, estar buscando mesmo uma comunidade. A gente está em uma comunidade ali no Sim. núcleo, né? Uhum. E é muito bacana. E quando a gente faz o momento vivência, que tu conhece a história De daquela outras mulher, pessoas, né? gente, é lindo demais. Lindo Uma demais. troca Se eu de for falar do figurinhas, né? núcleo, eu vou ficar aqui horas, de tanto que eu amo. Patrícia, tua experiência com o núcleo. Sou nova, né? Então, no começo, assim, caí de gaiato ali, né? Fui convidada por uma nucleada que entrou agora também, né? E ela disse assim, não, vamos comigo. Aí eu fui no primeiro dia, daí eu fiquei assim, né? Mais quietinha, olhando, eu digo, será que eu volto? Aí fui retornando, daí fui começando a conhecer, né? Conhecer todas vocês. E daí eu vi que realmente é essa questão do associativismo, né? O se conhecer, o se apoiar, uma falar do negócio, e daí às vezes é tipo, o teu negócio, ai, com a minha área, parece que não tem nada a ver, mas a gente sempre encontra pontos de ligação, às vezes uma experiência que tu conta, eu vou poder transformar para minha e aplicar dentro do meu negócio. Então, é muito bom ter esse contato mesmo e vai te abrindo a tua mente, abre o teu espaço também de trabalho e está sendo muito positivo mesmo. Estou conhecendo bastante empresas, né? Que daí tem a parte das visitas. Muitas oportunidades são geradas dentro do núcleo. Se não tivesse dentro do núcleo, não teria tido tantas oportunidades como já apareceram esse ano. E às vezes não é a oportunidade de negócio, né? É a Não. oportunidade de crescimento, é a Isso. oportunidade de uma indicação, Uma é a oportunidade de um amizade. aprendizado, de uma amizade. Sim, Ontem eu exatamente. estava em Florianópolis, né, num evento que quem me indicou a participação foi a Rutiline, que é uma contadora Sim. que foi oferecido um espaço para ela. Ela assim, não, mas nesse momento para mim não interessa para o evento, mas tem a Dai que eu acho que se encaixa mais. Então, assim, eu não tenho nada a ver com ela de negócios, mas nós fizemos parte de um núcleo através dela. A empresa ontem pôde ir para Florianópolis participar de uma exposição. Então, eu acho que esse network, assim, ele é muito importante, né, pra gente. E acho que é muito como a Rose falou também, né? Às vezes a gente tá tão para baixo, às vezes, inclusive, a gente não tem nem vontade de ir. Sim. Aquele dia que falou assim, ai, hoje eu não quero sair de casa, mas eu tenho que ir. Ai, eu tenho que ir porque hoje é a apresentação da Rose, eu vou para prestigiar. E aí a gente chega lá e se sente bem, toma um café, se sente acolhida. E óbvio, né? Também gosto de deixar sempre claro. Tem atividades para fazer, tem Tem. tarefas para Tem cumprir, muita Metas coisa. né? pra Metas conquistar. para Esse bater. ano mesmo tá incrível, né? Mas Tanta assim, coisa. não é legal. diferente dos negócios, né, gente? Sim. Dos compromissos que a gente tem, né? É isso. Magna, nós somos Bom. suspeita, pensamos em 2 núcleos, né? Eu fui convidada também para participar do núcleo da mulher empresária. Até desde o início eu participava com a Vonete já. Eu ia na feijoada, que foi lá no quartel.
eu participava dos almoços de ideia, então sempre, porque como eu tinha loja ali, e ela volta e meia passava ali na loja, Magna, tem o almoço, tem isso, tem aquilo. Eu sempre comprava, sempre participava. E nessas participações, né, daí a Marilda também, que era minha cliente, ela já levava, da Magna, deixa que eu levo, vamos lá. Daí, e eu sempre participando. Daí quando a Cristiane assumiu, que foi a segunda, né, coordenadora, ela me convidou para fazer parte do núcleo. Daí aceitei e comecei a participar ativamente, assim, ó, não gosto de faltar. Eu acho que se É for bem pegar assídua, as né? minhas frequências, eu, por exemplo, assim, ó, eu acho que é o meu, assim, mesmo que era toda semana, lá um dia ou outro, por alguma coisa muito especial. Verdade. Senão, eu estou presente, tanto no núcleo do empreendedor, como No núcleo da do núcleo mulher. da mulher. Então, eu faço parte desde do núcleo lá perto onde era uma fruteira antes, eu não lembro o nome da rua agora, mas era antiga. Então, os almoços de ideias era lá, e a gente ia correr atrás de patrocínio, depois foi para si, que a gente, todas essas conquistas, né? Eu acho que eu tô junto, participei. Conquistou junto, né? Então, é muito bom fazer parte. Tanto é que eu já fazia parte há bastante tempo, e o Anilton, o meu marido, nunca participava, mas sempre me deu apoio, sempre, tudo que ela vai, que é bom, e tal, ele sempre me incentivava. E até que eu consegui levar ele para o Do núcleo do empreendedor. empreendedor. Hoje Legal. ele também está na SIC, bem assíduo, por exemplo, no núcleo do empreendedor, e faz parte do observatório social. Então, assim, ele viu que o associativismo ali, ele gostou muito, e está bem, também muito bem assíduo Bem também. frequente. Não difícil de. Porque eu acho que é o objetivo, né? De a gente ir participar. Lógico que a gente tem compromissos, a gente sabe que muitas vezes não dá para ir, mas. Ou abrir mão de algum para estar lá, né? É, Como eu falei, ia ser bem rapidinho, né? Então a gente já está encerrando. Maravilhoso. Um recadinho que vocês queiram dar para outras mulheres que se inspiram em vocês, nas suas histórias ou nos seus negócios, né? Pode deixar um recadinho. Eu acho que não desistam dos seus sonhos. Às vezes pode paralisar por um momento, né? E recarregar as forças, mas e também nunca deixar de pedir ajuda, apoio, porque um sonho muitas vezes não se faz sozinho. A gente pode dar o start, mas precisa às vezes de uma assessoria, de uma comunidade para conseguir realizar. E empreender é muito satisfatório depois que a gente consegue realizar e fica feliz de trazer isso para outras pessoas também. Compartilhar, né? Legal, obrigada. Eu acho que é mais ou menos o que ela falou, não desistir, né? Não desistir. Se a pessoa tem um sonho, não desista. E quando eu ouvi uma vez de um mentor que a gente foi chamado muito de louco no início do nosso negócio. Vocês são loucos em entregar um produto de vocês na mão de pessoas que vocês não conhecem. Então ele falou assim: quando alguém te chamar de louco, não pare. Não pare porque tu estás no caminho certo. Porque só tu tá vendo o que ninguém mais tá vendo. Se tu tá meio louco assim, é porque tu tá enxergando. Então, não pare. Se você tiver uma ideia, se você tiver um propósito, se você tiver um sonho, não pare. Persiste no teu sonho, porque tu é capaz e tu vai conseguir. Muito É isso. bom. Recadinho, Magna. eu acho que falar é isso, é seguir em frente, né? Eu acho que temos que enfrentar os desafios, né? Que mais participar, eu acho assim, eu que lido com moda, né? Então, assim, moda, diria uma parte mais de luxo, eu acho que o luxo é ver uma cliente satisfeita, é ver uma cliente tá bem, estar assim, vestindo uma roupa da Tocaia ou usando uma bolsa da Tocaia, isso
me dá uma alegria e uma satisfação de ver que a pessoa teve bom gosto, né? E também está assim frequente na loja. Então é isso. Muito bom, eu gostei bastante. Acho que são três mulheres com negócios diferentes. E aí eu pensei, o que que eu vou juntar, né, com essas três mulheres? A força, né? A força do empreendedorismo, a dedicação de vocês. Todas vocês, eu vejo isso, são pessoas que têm histórias e negócios a longo prazo e conseguiram porque se dedicam, estão nesse podcast porque também se dedicam, porque fazem parte, porque são frequentadoras, são assíduas do núcleo, então são merecedoras de estar aqui. E eu acho que é sobre isso. Então a gente encerra mais um podcast da Obrigada, SIC em Dai. Movimento. E a frase que eu gosto também de usar é: se alguém disser que você não é capaz, vai lá e faz. Bem assim. Ótimo. Parabéns. Obrigada.